Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos abordar a temática dos recursos especial e extraordinário. Para começar a compreender a dinâmica desses recursos, nós temos que entender qual é a finalidade desses recursos dentro do nosso sistema processual. E o que se tem como finalidade básica desses recursos é a uniformização do entendimento no âmbito do Poder Judiciário a respeito das questões vinculados à legislação federal infraconstitucional, para o caso do recurso especial, e a uniformidade do entendimento, da interpretação com relação às questões constitucionais, no caso do recurso extraordinário, ok? Existem alguns requisitos que são comuns e durante essa aula, em alguns momentos, nós vamos falar especificamente de cada um dos recursos, mas na maior parte do tempo nós vamos abordar os requisitos que são comuns, as características e os procedimentos que são comuns a esses dois recursos, tanto ao recurso especial quanto ao recurso extraordinário. E esses requisitos que são comuns são os seguintes: o primeiro deles é o esgotamento dos recursos ordinários. Então, para que possa haver a possibilidade de interposição de um recurso especial ou de um recurso extraordinário, não deve haver mais a previsão de cabimento de nenhum outro recurso. Todos os recursos extraordinários só são cabíveis, e aqui no conceito de extraordinário, tanto o extraordinário estrito sensu quanto o recurso especial, só são cabíveis quando não couber nenhum outro recurso ordinário, nenhum outro recurso previsto no ordenamento jurídico para atacar aquela questão. Ok? Daí a razão de se chamar esses recursos, em linhas gerais, de recursos extraordinários. Por quê? Porque eles só serão manejados, eles só poderão ser manejados quando não couber mais a interposição de nenhum outro recurso considerado ordinário. Ok? O segundo requisito é que eles não revisam matéria de fato. Então, o que os tribunais superiores vão fazer nesse caso, o STF e o STJ, eles vão analisar o caso e vão dar aos fatos a interpretação que já foi dada pelo juízo AQO, pelo tribunal que o antecedeu na análise daquele caso, ok? Então eles não vão revisar a matéria de fato. É muito difícil você fazer chegar por meio desse recurso algo que leve à reapreciação de uma prova, por exemplo, a não ser que você consiga fazer a conexão dessa prova ou dessa matéria de fato com uma questão jurídica e que você consiga demonstrar que essa questão jurídica foi mal apreciada, seja pelo âmbito constitucional, seja pelo âmbito federal infraconstitucional, e aí sim você vai conseguir uma reanálise. Até porque é muito difícil hoje fazer uma cisão absoluta entre o que é uma matéria unicamente de fato e uma matéria unicamente de direito. Há uma confusão, via de regra, nos casos práticos, sobre esses conceitos, né, entre esses conceitos. Então, nem sempre se consegue se fazer essa cisão necessária entre o que é uma questão unicamente de fato e uma questão unicamente de direito, e aí é possível você fazer que o STJ, no caso do recurso especial, ou o STF, no caso do recurso extraordinário, acabe por analisar questões de fato, desde que essas questões de fato estejam vinculadas à questão jurídica que está sendo discutida naquele recurso. Ok? O terceiro requisito é que os fundamentos dos recursos estão dispostos na Constituição Federal, certo? Então, só vai caber a interposição de recurso extraordinário e a interposição de recurso especial nas hipóteses previstas na Constituição, ok? Porque são aí questões que levam a competência dos tribunais superiores, e essa competência está disciplinada pela Constituição Federal, não havendo autorização para que a lei infraconstitucional amplie o rol de fundamentos para a interposição desses recursos extraordinários, ok? E a última característica comum, né, é que esses recursos não possuem, via de regra, efeito suspensivo. Via de regra, certo? Excepcionalmente é possível que se confira efeito suspensivo ao recurso extraordinário e ao recurso especial, mas na seara civil, via de regra, esses recursos não têm efeito suspensivo. Ok? Vamos então analisar os casos de cabimento do recurso especial, que estão previstos lá no artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal, que diz assim:
compete ao STJ julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão é recorrida. A linha A, contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência. A linha B, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. A linha C, der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja dado, ou melhor, da que lhe haja atribuído outro tribunal. Então, pelo que a gente consegue perceber dessas três hipóteses de fundamento possível para o recurso especial, é que ele é cabível sempre que se tiver contrariedade à lei federal infraconstitucional, ou quando se tiver uma decisão que negue vigência a uma determinada lei federal ou tratado, que vá ventilar alguma questão de natureza infraconstitucional, ou mesmo alguma decisão que tenha dado uma interpretação que se considere equivocada do texto da lei federal. Aí, então, será cabível a interposição do recurso especial. Tudo isso para que o STJ possa exercer a sua função de controle da interpretação, de controle e uniformidade da interpretação que os tribunais brasileiros dão à legislação federal infraconstitucional. E tudo isso tem um viés muito ligado ao princípio, ao direito fundamental, à igualdade, porque quando se fala em uniformização do entendimento, da interpretação que se vai dar à legislação, o que se está tratando é basicamente do direito fundamental à igualdade, para que todas as pessoas, todos os jurisdicionados que estejam diante de uma situação fática parecida, uma situação jurídica parecida ou idêntica, para que eles tenham um tratamento interpretativo da legislação parecido ou idêntico. Ok? Para que não haja uma discrepância muito grande entre a interpretação que se dá em um determinado tribunal e a interpretação que se dá em outro tribunal. Ainda mais se for considerar a problemática brasileira, levando ainda em conta o tamanho do país, as grandes diferenças que existem entre as regiões, as grandes diferenças sociais que existem no nosso país, é fundamental que haja um tribunal que tenha essa função de uniformização. Não é fácil, é certo que o STJ hoje enfrenta um período conturbadíssimo, com um excesso de trabalho muito grande, né? Uma quantidade reduzida de ministros e uma quantidade que se amplia a cada dia de ações e recursos que chegam ao STJ e que são de sua competência. Tudo isso para que se tente dar ao direito brasileiro uma interpretação uniformizada, né? Para que se possa, enfim, atingir esse ideal de igualdade entre os jurisdicionados, que é uma das finalidades, né, dessa ideia de se ter uma corte que faça o controle da interpretação e faça a uniformização da interpretação da legislação federal infraconstitucional. Ok? Das as hipóteses de cabimento do recurso especial, vamos agora analisar as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário. E elas estão previstas lá no artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal, que diz assim: compete ao STF julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão é recorrida. A linha A, contrariar dispositivo desta Constituição. A linha B, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. A linha C, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. E a linha D, julgar válida lei local contestada em face de lei federal. O que a gente consegue perceber dessas 4 alíneas aqui que disciplinam as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário é que sempre caberá recurso extraordinário quando se verificar uma possível ofensa à letra da Constituição Federal. Seja no caso da linha A, que é uma ofensa direta à Constituição, no caso de contrariar dispositivo da Constituição, ou no caso de declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, como diz a linha B, né? Quando se retira ou se tenta retirar
da aplicação prática, um texto de um tratado ou de uma lei federal que seja considerado ofensivo à Constituição Federal. No caso da linha C, quando se julgar válida uma lei ou ato de um governo local contestado em face dessa Constituição, então sempre que se tiver uma lei local que contrarie a Constituição ou um ato de governo local que contraria a Constituição, vai caber recurso extraordinário. Já na linha D, ela fala de julgar válida a lei local em face de lei federal. E aí, por um momento, a gente pode acreditar que se estaria diante de uma hipótese de recurso especial, porque ele está tratando de lei local contestada em face de lei federal. Mas não é. Não é, porque o que se discute basicamente nos casos que envolvem a linha D é aquela clássica distribuição de competências legislativas que é feita pela Constituição Federal. Então perceba, a matéria discutida aí vai ser a competência legislativa disciplinada pela Constituição Federal. Então essa é uma questão constitucional, por isso que é cabível recurso extraordinário contra a decisão que tenha julgado válida uma lei local que tenha sido contestada em face de uma lei federal, né? Vamos imaginar uma determinada lei estadual que discipline sobre um determinado tema que é previsto na Constituição como de competência exclusiva da União para legislar. E aí o Estado legisla sobre isso. Ofende a Constituição o ato de o Estado legislar sobre um determinado tema que é previsto na Constituição como de exclusividade da União legislar sobre ele, né? Então, nesse caso, o que se tem não necessariamente uma ofensa à lei federal, o que se tem é uma ofensa à Constituição e, em razão disso, o recurso cabível, se estiver discutindo naquele processo essa questão, o recurso cabível será o recurso extraordinário, que é de competência do Supremo Tribunal Federal, ok? Há uma exigência específica com relação ao recurso extraordinário que foi inserida pela reforma do Poder Judiciário, que foi feita pela Emenda Constitucional número 45 do ano de 2004. E aí, a partir dessa modificação que se fez na estrutura do Poder Judiciário, passou-se a exigir para aceitação, para o recebimento do recurso especial, que ficasse demonstrada a sua repercussão geral. E é isso que disciplina o parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição, que diz assim: no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Esse é o dispositivo constitucional que estabelece a obrigatoriedade de demonstração da repercussão geral para que o recurso extraordinário seja devidamente recebido pelo STF. E aí, o novo CPC vai disciplinar a respeito disso, vai dar mais detalhes a respeito dessa exigência de demonstração da repercussão geral a partir do seu artigo 1035, que diz assim: o Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral nos termos desse artigo. E aí o parágrafo 1º prossegue dizendo: para efeitos de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Então, vejam bem, haverá repercussão geral sempre que se estiver discutindo alguma questão relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que vá além das partes que estão envolvidas naquele processo, que vá afetar mais pessoas do que as partes envolvidas naquele processo. Aí se tem, de fato, então, repercussão geral, ou seja, os efeitos da decisão que o STF tenha que dar sobre aquela questão deverão atingir mais pessoas do que as partes envolvidas naquela demanda. E aí se tem a chamada repercussão geral. Então esses dois requisitos aí precisam ficar muito claros na nossa cabeça. As questões precisam ser relevantes de algum desses pontos de vista: econômico, político, social ou jurídico.
ok? E além disso, os efeitos da decisão devem ter importância para mais pessoas além daquelas previstas ou daquelas que estão envolvidas naquela demanda, certo? O parágrafo 2º diz que o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo STF. Então, quem vai dizer se há ou não há repercussão geral é o Supremo Tribunal Federal, atendendo os requisitos previstos no CPC e na Constituição Federal, né? Então, tem que ter lá, no mínimo, uma decisão por 2/3 dos componentes do Pleno do Tribunal, certo? E quem deverá demonstrar a existência de repercussão geral será o recorrente. Então, na hora de fazer o seu recurso, o recorrente deve abrir um tópico preliminar para demonstrar que o seu recurso merece ser recebido, porque a repercussão geral, ela diz respeito ao recebimento do recurso, certo? Então, é uma questão prévia que diz respeito à admissibilidade do recurso. Uma vez que o recorrente abra um tópico preliminar, comprove a existência de uma questão relevante que vai afetar mais pessoas, além daquelas previstas na demanda, né? E que essa questão é relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, se tem, ou em tese, se tem demonstrada a repercussão geral nesse caso, ok? O parágrafo 3º diz que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que, inciso 1º, contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. O inciso 2º foi revogado e o inciso 3º diz que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Então, amplia as hipóteses aqui de repercussão geral. Se o recurso estiver versando ou estiver atacando um acórdão que contrarie súmula, e não precisa ser súmula vinculante, súmula qualquer, ou jurisprudência dominante do STF, haverá repercussão geral. E o inciso 3º, que tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição Federal, também haverá repercussão geral nesse caso. O parágrafo 4º diz que o relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado nos termos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então, perceba, repercussão geral sempre se tem repercussão geral quando se tem mais pessoas, além das partes envolvidas naquela demanda, afetadas como consequência daquela tese que o Supremo Tribunal Federal vai firmar na análise daquele recurso extraordinário. Então, se há pessoas que possam ser afetadas pela tese que vai ser firmada pelo STF no julgamento daquele caso, é possível então que o relator admita a manifestação de terceiros, para que esses terceiros possam colaborar para o debate, porque afinal de contas aquela questão tem repercussão geral, ok? E percebam, o relator poderá admitir na análise da repercussão geral. Então, já na análise prévia, na análise da admissibilidade do recurso extraordinário, para que o Supremo se convença de que há repercussão geral naquele caso, é possível admitir a manifestação de terceiros. O parágrafo 5º diz que, reconhecida a repercussão geral, o relator no STF determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Tudo isso para quê? Para se evitar a proliferação de decisões que possam ser contrárias à tese que eventualmente o STF vai afirmar no futuro sobre aquele caso. Então, parágrafo 5º. Reconheceu a repercussão geral, o relator então vai determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, sejam eles de natureza individual ou coletiva, que estiverem discutindo aquela determinada questão e que tramitem no território nacional. Tudo isso para otimizar, né? Então, o que vai se fazer? A repercussão geral naquele caso, o relator determina a suspensão de todos os outros processos nas instâncias inferiores que digam respeito àquele caso. Tudo aquilo fica suspenso, aguardando a decisão do STF sobre aquela questão.
Uma vez que o STF se posiciona sobre aquela questão, que é de natureza constitucional e que tem repercussão geral, a gente não pode esquecer disso, né? Aquela tese firmada pelo STF vai poder ser aplicada, então, com muito maior segurança jurídica por todos os tribunais e juízes que estejam julgando casos que envolvam aquela questão. Tudo isso para otimizar, e tudo isso tende a, no futuro, fazer reduzir drasticamente o número de recursos, porque se o recorrente, se a pessoa que sucumbiu na primeira instância, que perdeu a ação na primeira instância, perdeu a ação por meio de uma decisão que seguiu a orientação do STF, firmada num recurso extraordinário, que foi admitido como tendo repercussão geral, vai ser muito mais difícil que ela consiga subir para a segunda instância e tentar reformar essa decisão na segunda instância, e vai ser então praticamente impossível que ela consiga chegar na terceira instância combatendo o entendimento que já foi firmado pelo STF, ok? O parágrafo 6º diz que o interessado pode requerer ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 dias para manifestar-se sobre esse requerimento. O parágrafo 7º fala da decisão que indefere o requerimento do parágrafo anterior, não traz nenhuma questão de grande importância. Já o parágrafo 8º é importante, que diz assim: negada a repercussão geral, o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica. Negou a repercussão geral, o presidente ou o vice do tribunal de origem vai, de plano, negar seguimento aos recursos extraordinários que estavam lá no Tribunal de Justiça na segunda instância ou no Tribunal Regional Federal na segunda instância, aguardando para subirem ao STF. Ele já vai negar seguimento a esses recursos que estavam suspensos, se eles versarem sobre a matéria idêntica àquela discutida pelo STF, né, naquele recurso extraordinário que foi admitido como tendo repercussão geral e em que foi firmada a tese que vai ser aplicada, então, nos demais julgamentos posteriores, ok? O parágrafo 9º tem um recado também muito importante que diz assim: o recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. Obviamente que o parágrafo 9º estabelece um prazo ao judiciário, então é um prazo impróprio. Se o judiciário ultrapassar esse prazo, não vai haver uma consequência processual para isso, né? Mas o fato é que o recurso extraordinário, admitido como dotado de repercussão geral, ele então terá que ser julgado em 1 ano e terá preferência sobre todos os demais, com exceção dos processos que envolvam réu preso e dos pedidos de habeas corpus, ok? O parágrafo 10 foi revogado e o parágrafo 11 diz que a súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata que será publicada no Diário Oficial e valerá como acórdão, ok? Muito bem. Só mais um detalhe com relação à repercussão geral. Nós temos que lembrar o seguinte: a decisão sobre se há ou não há repercussão geral é uma decisão irrecorrível, mas é irrecorrível porque ela é uma decisão tomada pelo pleno do tribunal, é tomada por todos os ministros avaliam se há ou não há a repercussão geral no recurso extraordinário, né? Não é uma decisão do relator do recurso, é uma decisão de admissibilidade do recurso, mas é uma decisão tomada por todos os membros do tribunal. E aí há necessidade de que, para o recurso ser inadmitido, ele seja inadmitido por pelo menos 2/3 dos ministros que compõem a Suprema Corte. Certo? Vamos lá. Procedimento do recurso extraordinário e do recurso especial. É um procedimento único. E diz lá o artigo 1029, que fala da interposição dos recursos extraordinário e especial, que eles vão ser interpostos perante o vice ou o presidente do tribunal de origem, seja o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. E isso a gente vai poder saber analisando os regimentos internos de cada um dos tribunais. Então tem que verificar lá, dentro do regimento interno do tribunal,
qual é o órgão competente para receber os recursos extraordinários e especial. Se é a presidência do tribunal ou se é alguma vice-presidência do tribunal. O prazo é de 15 dias, né, o prazo comum, e ele deve conter, o inciso 1º do artigo 1029 diz que ele deve conter a exposição do fato e do direito, o inciso 2º, a demonstração do cabimento do recurso interposto, ou seja, eu vou ter que fazer a correlação entre o caso concreto e alguma das hipóteses previstas na Constituição Federal para dizer que é cabível a interposição daquele recurso naquele caso. E o inciso 3º, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. Sempre lembrando que no caso de ser recurso extraordinário, essa petição deve conter ainda um tópico preliminar que indique a existência de repercussão geral. Isso é muito importante e não dá para esquecer disso. O parágrafo 1º do artigo 1029 diz assim: quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Esse parágrafo diz respeito àqueles casos de recursos especiais que são interpostos em razão de haver uma divergência de entendimento entre os tribunais sobre uma determinada interpretação de uma determinada lei federal infraconstitucional. Então é necessário demonstrar que há essa divergência, é isso que diz o parágrafo 1º, certo? A demonstração da divergência é fundamental para que o recurso seja admitido, né? E é necessário, como diz o final do texto, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não basta apenas mostrar que a conclusão de um tribunal é diferente da conclusão a que chegou o outro. De forma alguma. É necessário que a parte, no seu recurso, faça uma análise dos casos. Então, ele deve analisar quais são os fatos do julgamento que ele quer utilizar como paradigma e quais são os fatos do seu caso. E aí fazer uma análise desses fatos para mostrar para o Tribunal Superior que há necessidade de uniformizar o entendimento porque os fatos são assemelhados, né? Isso é muito importante. Não basta só mostrar que há divergência de entendimento. Há uma etapa prévia. Para que se considere a existência de divergência de entendimento, é necessário demonstrar que há uma convergência com relação aos fatos das causas em que a parte alega que há divergência, certo? Uma vez que o recurso é interposto, vai ser feita então pela própria secretaria da presidência ou da vice-presidência do tribunal por ato ordinatório, ou seja, independentemente da análise do presidente ou do vice-presidente do tribunal, já que não há juízo de admissibilidade nessa fase, né, a própria secretaria, ao receber o recurso especial ou extraordinário, já vai determinar a intimação da parte contrária, para que a parte contrária possa apresentar suas contrarrazões também no prazo de 15 dias. E depois que a parte contrária apresentar suas contrarrazões, é que vai ser feito o juízo de admissibilidade. E aqui vale uma ressalva. Quando o novo Código de Processo Civil foi aprovado, ele foi aprovado com um determinado texto. Este texto dizia que o juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário seria feito pelo STJ e pelo STF, respectivamente. Depois houve uma lei que alterou o texto do novo Código de Processo Civil, inclusive essa lei foi aprovada e sancionada antes mesmo do novo Código entrar em vigência, e tudo isso aconteceu no período de vacatio legis, que nos fez voltar ao sistema anterior, em que o juízo de admissibilidade voltou, né, ou se manteve, porque como a lei não entrou em vigor, ela não teve efeito prático, o juízo de admissibilidade foi mantido pelo Tribunal de Segunda Instância, certo? Então,
O que está em vigência hoje em dia, por meio já do novo CPC modificado, é que o juízo de admissibilidade vai ser feito logo depois da apresentação das contrarrazões ou do fim do prazo para a apresentação das contrarrazões, na hipótese de a parte não ter apresentado essas contrarrazões, pelo juízo a quo, ou seja, pelo tribunal recorrido. Não vai ser feito esse prévio juízo de admissibilidade pelo STF ou pelo STJ. Ok? É isso que diz o artigo 1030. Recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, fim do qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá. E aí quais são as possibilidades no juízo a quo, né, na análise desse juízo de admissibilidade? Inciso 1º. Pode negar seguimento ao recurso extraordinário que discuta a questão constitucional a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou ao recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do STF. É exarado no regime de repercussão geral. Então, já no juízo de admissibilidade, se o presidente ou vice-presidente do tribunal perceber que o recurso extraordinário está discutindo uma questão constitucional que já foi apreciada anteriormente pelo STF, ele reconheceu que ela não tinha repercussão geral, ele pode negar seguimento àquele recurso. Mais do que isso, se o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que está em conformidade com o entendimento que já foi estabelecido pelo STF na análise de outro recurso que teve reconhecida a sua repercussão geral, também vai ser possível negar seguimento ao recurso extraordinário. A linha B diz que é possível negar seguimento a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do STF ou do STJ, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos, ok? Então, recurso extraordinário ou recurso especial interposto contra acórdão em conformidade com o entendimento dos tribunais superiores, seja esse entendimento manifestado por meio do procedimento dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, já é possível que nesse filtro na segunda instância seja a ele negado seguimento pelo presidente ou pelo vice-presidente do tribunal. Além disso, o inciso 2º do artigo 1030 diz que é possível ao presidente ou ao vice-presidente encaminhar o processo ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do STF ou do STJ, exarado conforme o caso nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. Então, o presidente do tribunal recorrido, ao perceber que o recurso especial ou extraordinário está de acordo com o entendimento do STF, que foi manifestado aí dentro do regime da repercussão geral, ou do STJ, que foi manifestado dentro do regime dos recursos repetitivos, pode devolver o caso à análise da Câmara, daquele tribunal que tenha julgado aquele caso anteriormente, para que esta Câmara possa se retratar, possa rever a decisão, porque a decisão da Câmara está contrariando a decisão do STF ou do STJ. Tudo isso para quê? Para que os tribunais compreendam a necessidade de uniformização do entendimento e para evitar a subida de mais recursos aos tribunais superiores, ok? E fazer valer mesmo, né, a força das decisões dos tribunais superiores, que tem por finalidade, nós vimos lá no início, conferir uniformidade na interpretação, seja da lei federal, no caso do STJ, seja da Constituição, no caso do STF, ok? O inciso 3º diz que o presidente ou vice-presidente do tribunal pode sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo, ainda não decidida pelo STF ou pelo STJ, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional. Nós vamos ver daqui a pouco como que funciona essa dinâmica dos recursos repetitivos. Por ora, basta que a gente saiba que, se o STF ou o STJ admitiram um recurso e perceberam que esse recurso, a questão discutida nesse recurso, possui também
interferência em outras tantas causas que tramitam pelo Poder Judiciário brasileiro, pode então admitir esse recurso pelo regime dos recursos repetitivos. E aí, ao perceber isso, né, haverá a suspensão do andamento de todas as causas que envolvam esta questão. E aí isso vai acontecer também com o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, que ao receber um recurso especial ou um recurso extraordinário e saber que aquela questão discutida naquele recurso já está sendo discutida no STF ou no STJ, mas ainda não foi finalizada, e que essa discussão está sendo feita dentro do regime dos recursos repetitivos, ele vai sobrestar o andamento daquele recurso e aguardar a decisão do STF ou do STJ sobre aquela questão, certo? O inciso 4º diz que é possível selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional nos termos do parágrafo 6º do artigo 1036. Daqui a pouco nós vamos conferir o que diz o artigo 1036 e todos os seus parágrafos, né? Por hora, basta dizer o seguinte: se aquele recurso contiver uma discussão aprofundada a respeito da questão, se ele contiver fundamentos bons, bem construídos, ele pode ser selecionado como representativo de uma controvérsia, então ele vai ser remetido ao STJ ou ao STF, dependendo do que for, né? Se for especial ou extraordinário, para que o Tribunal Superior tome aquele recurso como base para a discussão daquela questão controvertida que tem outras tantas repetidas tramitando pelo Judiciário brasileiro, ok? O inciso 5º fala que pode realizar o juízo de admissibilidade e, se ele for positivo, remeter o feito ao STF ou ao STJ, desde que, então vai fazer o juízo de admissibilidade. Se ele for positivo, remete ao Tribunal Superior, STF ou STJ. Desde que, mais condições, a linha A, o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento dos casos repetitivos, ou de recursos repetitivos. A linha B, o recurso tenha sido selecionado como representativo de controvérsia, como foi lá no caso do inciso 4º, que eu citei para vocês, ou C, o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. O que quer dizer isso? O presidente viu que a decisão do tribunal, do seu tribunal, né, de uma câmara do seu tribunal, era contrária ao entendimento do STF ou do STJ. Ele devolveu à Câmara. E a Câmara optou por não retratar-se, por manter aquela decisão, mesmo que ela contraria o entendimento do STF ou do STJ. E aí, então, se foi esse o caso, o recurso precisa ser remetido ao Tribunal Superior para que o Tribunal Superior possa fazer o controle do que está sendo decidido no Tribunal de Ordem Inferior, certo? O parágrafo 1º diz assim: da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso 5º, caberá agravo ao Tribunal Superior nos termos do artigo 1042, que é aquele agravo que é cabível contra a decisão que indefere o prosseguimento dos recursos extraordinário ou especial. E o parágrafo 2º diz que da decisão proferida com fundamento nos incisos 1 e 3, caberá agravo interno nos termos do artigo 1021. Qual é a diferença? No parágrafo 1º, esse agravo é destinado ao STF, se for um caso de um recurso extraordinário, ou ao STJ, se for negado o seguimento a um recurso especial. Já o parágrafo 2º vai tratar de um agravo não direcionado ao STF ou ao STJ, vai ser um agravo direcionado ao próprio tribunal, ok? O chamado agravo interno, que nós já estudamos, inclusive, certo? O artigo 1029, no seu parágrafo 3º, fala que o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave. E esse dispositivo precisa ser analisado com muito mais carinho, porque ele significa uma virada, inclusive uma reação contra a própria jurisprudência do STF e do STJ e da maioria dos tribunais brasileiros, que criaram um posicionamento de jurisprudência defensiva, ou seja, se utilizavam de defeitos formais no recurso que poderiam ser corrigidos ou superados para bloquear o andamento daqueles recursos.
para que aqueles recursos não passassem pelo juízo de admissibilidade. E isso, muitas vezes, pode significar bloqueio de acesso à justiça. Por quê? O que se tem é a preponderância de uma formalidade legal, né? Uma formalidade do processo ali, sobre a análise do mérito, que é o que interessa mesmo dentro do processo. Então, esse parágrafo 3º estabelece uma nova cultura nesse caso, né, para tentar desconstituir essa ideia de jurisprudência defensiva e obriga os tribunais superiores, STF e STJ, a desconsiderar vício formal do recurso, desde que o recurso seja tempestivo, né, ou determinar a correção desse vício formal. Se ele for muito pequeno, esse vício, se ele não tiver grande importância, desconsidera. Se ele tiver alguma importância, aí manda corrigir. Caso contrário, né, se for um vício muito grave, aí não tem como mesmo relevar o vício ou mandar corrigi-lo. E aí sim, então o recurso pode ser inadmitido. Mas, se houver a possibilidade, se o erro formal não for grave, é possível que ele seja corrigido ou então relevado, certo? O parágrafo 5º do artigo 1029 vai tratar do efeito suspensivo, que diz assim: o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido, inciso 1º, ao Tribunal Superior respectivo no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgar. Inciso 2º, ao relator, se já distribuído o recurso, e inciso 3º, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de um recurso ter sido sobrestado nos termos do artigo 1037. Então, nós já sabemos que, via de regra, o recurso extraordinário e o recurso especial não têm efeito suspensivo, mas é possível requerer que a esses recursos seja atribuído o efeito suspensivo. E aí o parágrafo 5º do artigo 1029, nos seus incisos, vai tratar sobre os vários momentos por que passa esse recurso. Então, o inciso 1º diz que pode ser solicitada a atribuição de efeito suspensivo para o recurso especial ou ao extraordinário ao Tribunal Superior no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e a sua distribuição. E aí, o ministro que for sorteado para ser o relator desse pedido de atribuição do efeito suspensivo vai ser o ministro prevento para relatar o recurso posteriormente, depois que ele for distribuído. Inciso 2º, posso pedir a atribuição de efeito suspensivo ao próprio relator, se já tiver havido a distribuição do recurso no Tribunal Superior, ou na hipótese de o recurso ainda estar na segunda instância, né, não ter passado pelo juízo de admissibilidade na segunda instância, eu posso fazer o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, certo? Bom, eu prometi para vocês que nós íamos analisar a sistemática dos recursos repetitivos, e é o que nós vamos passar a fazer a partir de agora com a leitura do artigo 1036, que diz assim: sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais, com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta subseção, observado o disposto no regimento interno do STF e no do STJ. Então, vamos lá. Artigo 1036. Sempre que houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito. Eis aí os dois grandes requisitos para que um recurso seja processado dentro da dinâmica dos recursos repetitivos. A ideia de se criar essa dinâmica dos recursos repetitivos foi justamente para conferir uma vinculação da decisão proferida pelo Tribunal Superior a todos os casos que envolvam aquela questão jurídica e que estejam em trâmite no Judiciário brasileiro, para otimizar o tempo do processo, né? Então,
paralisam-se todos os processos em que são discutidas ou é discutida aquela questão, né? E aguarda-se o julgamento do recurso repetitivo no STF ou no STJ, a fim de que o STF ou o STJ firme a tese, né, estabeleça a tese, e aí essa tese possa ser aplicada por todos os magistrados do país que estejam diante de situações idênticas ou semelhantes àquela julgada pelo STF ou pelo STJ, certo? E aí o que vai acontecer vai ser a seleção de 2 ou mais recursos representativos da controvérsia pelo tribunal ACO com a suspensão dos demais. Então vamos imaginar que um determinado tribunal de um estado brasileiro perceba que há uma variedade de recursos, uma quantidade grande de recursos sobre uma determinada questão jurídica. E aí ele, diante de um recurso extraordinário ou de um recurso especial que esteja discutindo aquela questão jurídica, vai selecionar o recurso extraordinário, 2 ou mais recursos extraordinários ou especial que discutam bem aquela questão, que tenham bons fundamentos, que tenham uma discussão aprofundada sobre aquela questão, vai selecioná-los e remetê-los ao STF, se for recurso extraordinário, ou ao STJ, se for recurso especial, como recursos representativos da controvérsia. E vai sobrestar, vai suspender o andamento de todos os outros até que o STF ou o STJ definam aquela questão por meio daqueles recursos representativos da controvérsia, certo? O STF ou o STJ, o relator, ao receber esses recursos no Tribunal Superior, não fica vinculado à escolha desses recursos. É possível que esse relator solicite outros recursos, se ele entender que aqueles recursos selecionados pelo presidente ou vice-presidente do tribunal não discutem a questão de forma aprofundada, que há necessidade de uma questão, de uma discussão mais aprofundada sobre aquela questão, então ele pode solicitar que sejam remetidos outros recursos representativos da controvérsia para que esses outros possam então ser afetados por essa dinâmica dos recursos repetitivos e a partir deles, que tem então uma discussão aprofundada sobre aquela questão, seja firmada uma tese pelo Tribunal Superior, certo? O parágrafo 6º do artigo 1036 diz assim: somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão decidida. Então, a argumentação e a discussão tem que ser abrangente e aprofundada. É necessário que o recurso discuta de forma aprofundada a questão para que ele possa, então, ser objeto de análise pelo STF ou pelo STJ para afirmar a tese no recurso repetitivo. E isso é importante por quê? Porque se esse recurso ou esses recursos vão ser os representativos da controvérsia, eles devem englobar toda a argumentação trazida por todos os outros recursos, todos os outros processos em que se discuta aquela questão, para que ao firmar a tese, já que essa tese vai ter um peso vinculante no nosso sistema judiciário, o STF ou o STJ já tenham tido então contato com todos os argumentos que possam permear aquela discussão e aí então possam decidir com base em todos esses argumentos, seja para superar esses argumentos ou seja para acolher esses argumentos. Mas é fundamental então que essa discussão seja a mais abrangente possível, certo? Já o artigo 1037 vai estabelecer o procedimento para os recursos repetitivos. Diz assim: selecionados os recursos, o relator, no Tribunal Superior, constatando a presença do pressuposto do caput do artigo 1036, nós já vimos lá, multiplicidade de recursos e fundamento em idêntica questão de direito, proferirá a decisão de afetação, na qual, inciso 1º, identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento. Inciso 2º, determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Inciso 3º, poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia.
Então vamos lá. Inciso 1º diz que o relator, ao receber aquele recurso, na decisão de afetação, deve identificar com precisão qual é a questão submetida a julgamento. Isso é importante que essa identificação seja feita com precisão por conta do inciso 2º, que diz que o relator vai determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes em todo o território nacional que versem sobre aquela questão. Então, é um efeito lógico. Eu delimito a questão e depois eu suspendo o andamento de todos os processos que discutem aquela questão. Tudo isso para que não sejam cometidas injustiças no sentido de bloquear ou suspender o andamento de processos que não discutam necessariamente aquela questão, né? Então, por isso que é necessário que essa questão seja bem delimitada. E, se ele quiser, ao afetar 2 ou mais recursos como representativos da controvérsia, ele pode então contactar os presidentes dos tribunais e solicitar que eles remetam mais um recurso representativo, cada tribunal remeta um recurso, para que o STJ ou o STF então possam ter de fato ampliada a discussão a respeito daquela questão que foi afetada para ser decidida dentro do regime dos recursos repetitivos, ok? Há a possibilidade da parte requerer, na parte que teve lá o seu processo suspenso, o andamento do seu processo suspenso em razão da afetação daquela questão, a análise de um recurso repetitivo, ela pode requerer o prosseguimento do processo suspenso se demonstrar a distinção dos casos. Então, uma vez que o relator no STF ou no STJ determine a suspensão de todos os processos que discutam aquela questão, que estejam em trâmite no território nacional, todos os juízes, todos os desembargadores e ministros vão ser comunicados daquela decisão e então deverão suspender o andamento dos processos. A parte que tiver um processo, um andamento de seu processo suspenso por conta disso, pode requerer o prosseguimento se demonstrar que o seu caso é distinto do caso que está sendo discutido dentro da dinâmica dos recursos repetitivos. Ao fazer esse requerimento e mostrar a distinção entre os casos, o juiz, ao receber isso, deverá abrir o contraditório, ou seja, oportunizar que a outra parte se manifeste sobre aquilo e então vai decidir se aquela questão é de fato distinta, se vai haver a manutenção da suspensão do andamento do feito ou se o feito vai retornar a caminhar, certo? O artigo 1038 fala dos poderes que são dados ao relator dentro dessa dinâmica dos recursos repetitivos. O relator, então, seja no STF ou no STJ, poderá, inciso 1º, solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante dispuser o regimento interno. Então, ele pode possibilitar que terceiros, que outras pessoas que não façam, que não estejam dentro daquela relação jurídica daqueles recursos submetidos ao crivo dos recursos repetitivos, possam participar daquela discussão. Por quê? A decisão tomada pelo STF ou pelo STJ na análise de um recurso submetido à dinâmica dos recursos repetitivos vai ter efeito para todas as outras decisões ou para todos os outros processos que contenham discussão sobre aquela matéria. Então, quanto mais ampliado for o diálogo, melhor, mais democrática vai ser a decisão. E aí, nesse caso, o relator pode solicitar ou admitir, a manifestação de outras pessoas, órgãos ou entidades que tenham interesse em discutir aquela questão para dar mais embasamento, para ampliar mais a discussão, a fim de que o STF ou o STJ possam tomar, ao final, uma melhor decisão para aquele caso que vai acabar solucionando outros tantos casos em que se discuta aquela determinada questão. Inciso 2º diz que o relator pode fixar a data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria, com a finalidade de instruir o procedimento. E isso também é uma forma de o relator ampliar o debate a respeito daquela questão que é uma questão importante,
e ouvir pessoas que tenham experiência ou conhecimento naquela matéria que está sendo discutida, a fim de que elas possam contribuir com a decisão. E o inciso terceiro, requisitar informações aos tribunais inferiores a respeito da controvérsia. E aí, depois de cumprida essa diligência, depois que os tribunais prestarem informações sobre essa controvérsia, vai intimar o Ministério Público para que o Ministério Público também se manifeste nesses casos que envolvam a discussão sobre questões submetidas à dinâmica dos recursos repetitivos, certo? A partir do artigo 1039 até o artigo 1041, o Código estabelece as consequências do julgamento de um recurso ou de alguns recursos que tenham sido submetidos a essa dinâmica dos recursos repetitivos. E aí diz assim o artigo 1039, decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada. Parágrafo único. Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado. Então vamos lá. O caput diz o seguinte: uma vez que os recursos afetados à dinâmica dos recursos repetitivos tenham sido decididos, os órgãos colegiados que estejam diante daquelas questões vão declarar prejudicados os demais recursos que versem sobre aquela questão. Ou, no caso de os recursos estarem de acordo com a decisão do STF ou do STJ, os órgãos colegiados, então, irão decidir aplicando a tese firmada pelo STF ou pelo STJ, ok? O 1040 diz assim: publicado o acórdão paradigma, inciso 1º, o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal. Então, tem uma série de recursos especiais ou extraordinários que estão suspensos lá no tribunal de segunda instância. Se esses recursos, vejam bem, diz o inciso 1º, a esses recursos será negado seguimento, né, se o acórdão recorrido, ou seja, se a decisão do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal coincidir com a decisão tomada pelo STF ou pelo STJ. É isso que disciplina o inciso 1º. Então, se os recursos suspensos na origem contrariarem o entendimento do STF ou do STJ e estiverem atacando uma decisão do Tribunal de Origem que estiver de acordo com a decisão do STF ou do STJ, depois do julgamento dos recursos repetitivos, já o presidente ou vice-presidente do tribunal vai negar seguimento a esses recursos, né? Não vai fazer esses recursos especial ou extraordinários subirem para o STF ou para o STJ. O inciso 2º diz que o órgão que proferiu o acórdão recorrido na origem reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior. Então, os recursos estavam paralisados lá na segunda instância. Uma série de recursos especiais paralisados na segunda instância. O STJ decidiu, firmou uma tese. Na análise dos recursos especiais que estão sobrestados lá na segunda instância, percebe-se que eles atacam uma decisão daquele tribunal e aquela decisão daquele tribunal contraria a tese adotada pelo STJ. Então, aqueles recursos retornarão para o seu local de origem, para as câmaras de onde eles foram proferidos, né, a fim de que aquele órgão recorrido reexamine aquela questão e aplique a tese firmada pelo STJ ou pelo STF. O inciso 3º, os processos suspensos em primeiro e segundo graus retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior. Então, enquanto o inciso 1º e 2º tratavam daqueles casos de suspensão de recursos especial ou extraordinário
lá na segunda instância, o inciso terceiro está falando de processos suspensos em primeiro e segundo graus, ou seja, não há ainda recurso especial e nem recurso extraordinário, eles estão nas etapas prévias. Pode haver uma apelação, pode ser que haja ainda lá na primeira instância, não tenha sido dada sentença, e aí esses processos retomarão seu curso, e aí os julgadores, sejam os desembargadores ou os juízes da primeira instância, já sabem que devem seguir, portanto, a tese firmada pelo STF ou pelo STJ no julgamento dos recursos repetitivos. Inciso 4º. Se os recursos versarem sobre questão relativa à prestação de serviço público, objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação por parte dos entes sujeitos à regulação da tese adotada. Então aqui você perceba a importância de se ter um controle adequado disso, inclusive de se ter decisões que julguem recursos repetitivos muito bem fundamentadas. Vai para além o efeito dessa decisão, vai para além do Poder Judiciário. Aqui, inciso 4º, diz que devem ser comunicados, se estiver discutindo uma questão voltada ao serviço público, objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado desse julgamento vai ser comunicado aos órgãos administrativos para que eles, já no âmbito administrativo, adotem aquela tese. O parágrafo 1º diz que a parte pode desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia. Perceba, sempre que se fala em desistência de uma ação, depois que já houve a citação do réu, essa desistência precisa ser, tem que haver o acordo entre as partes, né? Então, o autor desiste, pede para desistir e o réu precisa concordar com o pedido de desistência. E aí o juiz, então, poderá homologar a desistência. Já o parágrafo 1º diz: a parte pode desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica àquela que foi resolvida pelo recurso representativo da controvérsia. Isso vai evitar que, se a decisão que foi dada pelo STJ ou pelo STF, que eventualmente contraria o interesse da parte autora, possibilita que ela possa desistir e vai evitar que o Poder Judiciário tenha que dar uma sentença para aquele caso, adotando a tese do STF ou do STJ. O parágrafo 2º diz assim: se a desistência ocorrer antes de oferecida a contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e honorários de sucumbência. Então, eu propus uma ação hoje, amanhã essa questão vai ser afetada pelo STJ na análise de recurso repetitivo e vai ser determinada a suspensão do andamento de todos os processos, inclusive do meu processo. Então, não vai nem ocorrer a citação, eu vou esperar lá o STJ decidir a questão, enquanto isso meu processo fica suspenso. Uma vez que o STJ decida a questão, dentro dessa dinâmica dos recursos repetitivos, o meu processo volta a correr. Se eu perceber que a tese adotada pelo STJ, firmada pelo STJ, é contrária ao que eu estou defendendo na minha ação, com base no parágrafo 2º, eu já posso desistir da ação e aí, como um estímulo para as pessoas desistirem dessas ações que contrariem eventualmente uma tese firmada pelo STJ ou pelo STF no julgamento de casos repetitivos, como um estímulo, o CPC diz o seguinte: viu, você não precisa pagar as custas, não vai ter honorários de sucumbência, pode desistir tranquilamente, certo? Como um estímulo a um desestímulo a essa cultura da litigância e um estímulo à força das decisões judiciais. E o parágrafo 3º diz que a desistência apresentada nos termos do parágrafo 1º, que é aquela que acontece antes da sentença, independe de consentimento do réu, ainda que apresentada a contestação. Também é uma exceção à regra, né? Então, como eu falei antes, o réu precisa concordar. Se ele já foi citado e o autor fez o pedido de desistência, o réu precisa concordar com essa desistência para que ela opere os seus efeitos. No caso do parágrafo 1º, que diz que a parte pode desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença,
se a questão que ela está defendendo é contrária à tese firmada no recurso repetitivo, nesse caso o parágrafo 3º está dizendo que não há necessidade de concordância do réu, certo? Basta o pedido de desistência da parte autora, ok? E o artigo 1041 diz assim: mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior na forma do artigo 1036, parágrafo 1º. Então, nós percebemos pelo artigo 1036 que se está sobrestado o andamento do recurso extraordinário ou do recurso especial, esperando o julgamento do recurso repetitivo lá, uma vez que é julgado no STJ ou no STF, a questão submetida à análise, né, dos ministros sob a dinâmica dos recursos repetitivos, o presidente do Tribunal de Justiça, se o acórdão recorrido contrariar essa nova tese do STJ ou do STF, devolve o caso para a reanálise do órgão recorrido, né? Então a Câmara vai reanalisar aquilo para perceber que a sua decisão contraria o entendimento do Tribunal Superior. Se mesmo assim o órgão recorrido manter a sua decisão, não aplicar a tese firmada pelo STF ou pelo STJ, aí sim aquele recurso extraordinário ou aquele recurso especial que antes estavam sobrestados serão remetidos ao STF, ao STJ, para que esses tribunais possam fazer o controle da aplicação da tese que eles firmaram no julgamento dos recursos repetitivos, certo? Parágrafo 1º diz assim: realizado o juízo de retratação com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas, cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração. Aqui está falando o contrário, né? Lá no caput do artigo 1041, ele tratava da hipótese em que se concedeu a possibilidade de retratar e o tribunal não se retratou. Já no parágrafo 1º, ele considera que houve o juízo de retratação, alterou-se o acórdão, e aí o tribunal pode decidir outras questões que não tinham sido decididas e que são necessárias, cuja decisão é necessária em decorrência daquela alteração que foi feita de entendimento. E o parágrafo 2º diz que quando ocorrer a hipótese do inciso 2º do caput do artigo 1040, que vai tratar sobre o reexame da matéria, se o acórdão recorrido contrariar a tese firmada, e o recurso versar sobre outras questões, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, depois do reexame pelo órgão de origem, e independentemente de ratificação do recurso, sendo positivo o juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao Tribunal Superior para julgamento das demais questões. Percebam, aqui nós não estamos tratando da questão submetida aos recursos repetitivos, a dinâmica dos recursos repetitivos. São outras questões que estão naquele recurso e que superam, vão além daquela questão que foi decidida na análise dos recursos repetitivos. E aí, se aquele recurso passar pelo juízo de admissibilidade, ele será encaminhado ao Tribunal Superior para que o Tribunal Superior aprecie as outras questões, não aquela questão que já foi analisada sob a dinâmica dos recursos repetitivos. Ok? Muito bem. Sobre isso, dinâmica dos recursos repetitivos, era o que nós tínhamos para dizer. Agora, nós precisamos analisar, para finalizar a nossa análise sobre o recurso extraordinário e sobre o recurso especial, as disposições dos artigos 1031 e seguintes que falam sobre a interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial. Então a gente sabe que é possível que um mesmo acórdão tenha contrariedade à Constituição Federal e contrariedade à legislação infraconstitucional. Então nesse caso vai caber tanto o recurso extraordinário quanto o recurso especial. É uma exceção àquela regra de que cabe apenas um recurso sobre uma decisão, né? Se o acórdão, vamos julgar lá um exemplo de um acórdão que tenha julgado um recurso de apelação. Se nesse acórdão houver contrariedade à Constituição Federal e também houver contrariedade
a legislação federal infraconstitucional, vai caber ao mesmo tempo recurso extraordinário e recurso especial, cada um com um objeto diverso. Aí agora a grande questão é saber para onde vão esses recursos. Vai cada um para um lado? Cada um vai para o STF, o outro vai para o STJ e os dois são julgados em conjunto? Não. Há regras de procedimento para isso. E é o que diz o artigo 1031 do novo CPC, que diz assim: na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. Então, primeiro vai ser julgado o recurso especial, certo? Parágrafo 1º. Concluído o julgamento do recurso especial, os autos serão remetidos ao STF para apreciação do recurso extraordinário, se este não estiver prejudicado. É possível que, na análise do recurso especial, reste prejudicada a análise do recurso extraordinário. Se isso acontecer, não vai haver a remessa do recurso ao STF para análise. Se ele não restar prejudicado, se ainda assim, depois da análise do recurso especial, for necessária a análise daquele recurso extraordinário que já tinha sido interposto, aí os autos serão remetidos ao STF para análise do recurso extraordinário. Parágrafo 2º. Se o relator do recurso especial considerar prejudicial o recurso extraordinário, em decisão irrecorrível, sobrestará o julgamento e remeterá os autos ao STF. Então, o STJ vai receber lá o recurso especial, dentro dos autos do processo, vai conter o recurso extraordinário. Se na análise desse caso o relator perceber que antes é necessária a análise do recurso extraordinário, que é necessário que o STF antes analise a questão constitucional para que o STJ depois possa definir a melhor interpretação para a questão federal infraconstitucional, então ele vai remeter o recurso, os autos do processo com o recurso extraordinário para análise primeiro pelo STF e depois aguardar a devolução do STF para que possa ser analisado o recurso especial. E o parágrafo 3º diz assim: na hipótese do parágrafo 2º, se o recurso extraordinário em decisão na hipótese do parágrafo 2º, se o relator do recurso extraordinário em decisão irrecorrível rejeitar a prejudicialidade, devolverá os autos ao STJ para julgamento do recurso especial. Então perceba, o relator no STJ recebeu aquele recurso e percebeu que a questão constitucional seria prejudicial, ou seja, ela teria que ser analisada antes da questão infraconstitucional federal. Manda os autos para o STF, para que o STF primeiro julgue o recurso extraordinário. Chega no STF, o relator do recurso que foi sorteado, olha para o caso e percebe que não há uma relação de prejudicialidade, que houve um equívoco do STJ e diz o seguinte: não, primeiro tem que julgar o recurso especial. Essa decisão é irrecorrível, ele então vai mandar os autos de volta ao STJ para que o STJ então aprecie o recurso especial e só depois remeta o caso ao STF, ok? E aí não tem jeito, o STJ vai ter que analisar o recurso especial, ainda que considere que aquela questão seja prejudicial, porque nesse caso vai predominar a decisão do relator do recurso no STF, né, para dizer que não, que ele, para analisar a questão constitucional, antes ele precisa que seja resolvida a questão de direito infraconstitucional federal. Beleza? O artigo 1032 diz assim: se o relator no STJ entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. E o parágrafo único: cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao STF, que em juízo de admissibilidade poderá devolvê-lo ao STJ. Vamos compreender isso aqui. Chega um determinado recurso especial lá no STJ e o relator começa a estudar o caso e percebe que na verdade não era o caso de recurso especial, que ali está evidente o cabimento de um recurso extraordinário, porque não há necessariamente ofensa à legislação infraconstitucional, que o que há é uma ofensa à Constituição Federal. Ao perceber isso, o relator então vai poder abrir prazo para a parte para que ela demonstre a existência de repercussão geral e transforme aquele recurso, que era um recurso especial, em recurso extraordinário. Então, a parte vai fazer isso,
vai comprovar, né, por A mais B que há repercussão geral naquele caso e os autos serão remetidos ao STF. E aí o STF vai analisar e vai fazer o juízo de admissibilidade daquele caso. Se o STF entender que não se trata de uma questão constitucional, que o que há na verdade é uma questão federal e infraconstitucional, vai devolver os autos do processo ao STJ e dizer não, este é um recurso especial, a matéria é infraconstitucional, não é matéria constitucional, então não cabe essa transformação de recurso especial em recurso extraordinário. Okay? Mas o que é importante frisar desse artigo 1032? É a otimização mesmo do processo e é se entender o processo como um instrumento. Então a parte pode se equivocar e interpor ou fazer mesmo uma interpretação que o STJ considere equivocada sobre uma determinada questão federal. Aí a parte entende que é uma questão infraconstitucional. Chega no STJ, o STJ entende que não é infraconstitucional, que seria uma questão federal. O caminho que se tomava antes era aquele recurso ser inadmitido. Não tem nenhuma questão infraconstitucional aqui, a questão é federal. E aí o recurso era não recebido, era inadmitido, né? Agora, pelo artigo 1032, é possível aproveitar esse recurso, né? Então, não há uma questão infraconstitucional, o que há é uma questão federal, então intima a parte, ela faz um tópico lá comprovando que aquela questão, já que é considerada constitucional pelo STJ, tem repercussão geral e possibilita então a análise daquele caso pelo STF, transformando aquele recurso que antes era um recurso especial em um recurso extraordinário. Certo? E aí o STF vai analisar. Se o STF considerar que é um recurso que discute mesmo uma questão constitucional, vai analisar se estão presentes os outros requisitos para admissibilidade, vai analisar se estão presentes os requisitos da repercussão geral e vai dar seguimento àquele recurso. Caso contrário, pode devolver o recurso ao STJ e dizer não é o caso de discussão sobre uma questão constitucional, e o que se discute aqui é uma questão federal infraconstitucional que pode ter ofensa reflexa à Constituição, mas não é uma ofensa direta, então é da competência do STJ. Ok? E o artigo 1033 diz que se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição, afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao STJ para julgamento como recurso especial. Aqui é o inverso, né? Enquanto o 1032 trata da possibilidade de se transformar um recurso especial em recurso extraordinário, o 1033 fala da possibilidade de se transformar recurso extraordinário em recurso especial. Então, o relator no STF vai receber um determinado recurso. Se ele entender que aquele recurso discute uma questão constitucional, mas que a ofensa à Constituição é reflexa, que o que há na verdade é uma ofensa direta à lei federal infraconstitucional, ele então vai determinar a remessa do recurso ao STJ, a fim de que o STJ aprecie aquele recurso como um recurso especial. E aqui não tem a necessidade de se fazer, como tinha no artigo 1032, né, que o relator intimava a parte para fazer um adendo ao recurso e comprovar a existência da repercussão geral. Como o recurso especial não possui essa exigência de repercussão geral, o artigo 1033 não faz essa ressalva. Então, já é direto, né? O STF, se considerar que aquela não é uma questão constitucional, remete os autos do recurso ao STJ para que ele avalie aquele recurso como um recurso especial. Ok? É muita coisa, mas era o que nós tínhamos para tratar. Ainda tem outras tantas questões que envolvem o recurso especial e o recurso extraordinário. Eu recomendo que vocês procurem aprofundar as leituras nisso, né? Acabou de ser lançado um livro, o volume 3 do curso de Direito Processual Civil do professor Fred Didier Júnior, e esse volume 3 ele escreve em parceria com o professor Leonardo Carneiro da Cunha, e eles fazem uma análise aprofundada de cada um dos recursos. Eu recomendo fortemente a leitura dessa obra porque ela é bastante esclarecedora e vai aprofundar a discussão em alguns outros temas que não é possível que sejam abordados num vídeo como esse, ok? O que eu procurei passar aqui para vocês foram as linhas gerais do recurso especial e do recurso extraordinário. Quem curtiu, dá um like aí, compartilha, ajuda a gente a divulgar esse canal. Conto com vocês. Até a próxima, até já!